Tudo bem. Pessoal, então assim, né, na terça-feira eu queria passar para vocês, só que não deu certo, deu problema no meu computador, né? Mas então hoje já já vai dar para fazer o que a gente faria na terça-feira. Então, só para deixar claro para vocês logo de início, essa semana não tem atividade para entregar. Então, o que vocês fizerem, vocês vão deixar no caderno mesmo. Se tiver dúvida, me procura, né, para ver se está certo ou não a atividade. Mas não precisa postar nada no Classroom, tá? Depois, eu vou Depois eu vou postar no Classroom lá o material, mas vocês vão perceber que não vai dar a opção de postar, né, a atividade lá, tá certo? Então eu vou começar aqui compartilhando a tela do material de apoio. Esse material de apoio, ele vai estar disponível depois lá no Classroom para vocês. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Material de apoio. Então, eu não sei se vocês já devem ter visto, né, no Facebook, Instagram, né, nas redes sociais, afins, né, algumas imagens parecidas com essa aqui, né, que são desafios, e esses desafios pede para que você resolva, né, alguma coisa assim no final. Então são figuras e cada figura representa um valor numérico. E qual que é o objetivo do desafio? Que você descubra qual é o valor numérico de cada figura para poder então no final responder a expressão, tá? Então, eu coloquei aqui isso porque, né, a matéria que a gente vai ver hoje, o conteúdo que a gente vai ver hoje, está um pouco relacionado com tudo isso, tá? É claro que a gente vê um desenho desse tipo, já dá vontade de resolver. Eu vi muitos alunos vindo até me desafiar, pedir para eu resolver, ver se estava certo, e eu achei bem bacana. Então, qual que é a ideia, né? Eu, a partir disso daqui, né, a gente pensar um pouquinho em como pode resolver para poder fazer na parte algébrica mesmo, né, na representação matemática. Então, até coloquei aqui um meme, né, que eu encontrei na internet. Aí tem aqui, né? Que inferno é esse? Eu odeio matemática, né? Tem x, y, z. Aí você olha que pede para descobrir quanto é z mais x mais y. Aí já assusta. Mas se tá aqui, né, com algumas figuras, com algumas imagens, aí, olha que bonitinho, vamos tentar resolver? Então, quando tem a figura, né, parece que fica mais interessante para resolver. Então, eu quero que vocês pensem, né, na hora que a gente for entrar aqui com as atividades, eu quero que vocês pensem dessa forma, vejam dessa forma, tá? Então, vamos lá. Qual que é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é sistema de equações, tá? O sistema de equações é como se fosse um conjunto com várias equações, sendo que uma depende da outra. Então, a gente vai ter duas equações, três equações, né? Pode ter várias equações. Cada um vai depender da outra. E nessas equações, a gente tem algumas letras que são chamadas de incógnitas. Então, essas incógnitas são X, Y, Z, A, B, C, são as letras que eu quero descobrir qual é o valor numérico de cada uma delas. Então, aqui tem alguns nomes, né? Então, assim, por exemplo, vamos pensar primeiro na equação, né? Então, 2x mais 3y igual a 8. Então, é uma equação linear. Então, o 2x e o 3y, eles são chamados de termos da equação. Agora, o número que acompanha essas letras, né, o 2 e o 3, eles são chamados de coeficientes. O x e o y, que são as letras, né, que eu quero descobrir o valor, são chamados de incógnitas. E o 8, que é aquele que não tem letra alguma, ele é chamado de termo independente, tá?
Então, toda vez que a gente tiver uma equação linear, cada item que tem ali dentro, ele tem um nome, tá? Por que que é importante vocês saberem disso? Porque às vezes em algum exercício ele fala, né, trata essas informações. Então, como a gente pode resolver uma equação linear, né? O que que é resolver uma equação linear? É encontrar alguns valores que quando a gente substitui lá no lugar das incógnitas, a equação vai se tornar verdadeira. Então, por exemplo, né, essa equação que eu passei para vocês, 2x mais 3y igual a 8, essa aqui. Então, a dupla 1,2, né, a solução é chamada de dupla, tripla, né, por aí vai. Então, a dupla 1 e 2 é solução, pois. Então, sempre nessa ordem, é x, y. Então, o primeiro é o x e o segundo é o y, tá? Na ordem alfabética. Então, x igual a 1, y igual a 2. Então, a equação, quando a gente troca o x por 1 e o y por 2, o resultado vai dar certinho, tá? Deixa eu só ver aqui, ver se tem algum aluno tentando entrar. Então, aqui, pronto, já aceitei. Agora vamos para o sistema linear. Lá no oitavo ano, nono ano, vocês viram alguns sistemas mais simples, né? Então, sistema linear de duas equações e com duas incógnitas. Aqui, na segunda série do ensino médio, a gente vai ver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Mas para poder entender, né, a gente vai retomar primeiro esse daqui que é mais simples, para ver o modo de resolver, e então depois a gente faz um com 3, tá bom? Então, a solução de um sistema, né? A gente viu aqui a solução de uma equação. A equação é o que vai valer para ela ali, né, sozinha. Mas a de um sistema, ele tem que dar certo para todas as equações que estão ali dentro, tá? Então é isso, ó. O que é a solução de um sistema? É uma sequência de números, né, que vai valer, ó, é solução de todas as equações desse sistema. E o que a gente tem, né? Os sistemas, eles podem ser resolvidos ou não, tá? E quando ele pode ser resolvido, ele pode ter uma única solução, que daí ele vai ter esse nome aqui, ó, sistema possível combinado, tá? Ele pode ter infinitas soluções, então a gente vai encontrar não só o valor para x e y, pode ter vários. Então, ele vai chamar sistema possível e indeterminado. Por que indeterminado? Porque eu tenho vários, né, valores que pode dar certo. Ou o sistema pode não ter solução, então ele vai ser um sistema impossível, porque não tem valor para o x, para o y, né, que vai dar certo ali, tá? Então, a gente tem essas 3 situações. Alguns métodos de resolução. Então, eu coloquei aqui os métodos que eu vou fazer com vocês hoje. Então, tem o método da substituição, que é um dos mais utilizados, tá? Que consiste em isolar uma incógnita em uma das equações e substituir em outra. Esse sistema aqui, esse método aqui de substituição, eu vou voltar lá naquele material. Ah, o material está aqui mesmo. Eu vou voltar aqui na imagem para mostrar para vocês o que seria esse método da substituição, ó. Vamos voltar aqui, vamos pensar, deixa eu ver, essa imagem aqui, ó, do professor Denis, né? Eu tenho aqui 3 cabeças, né, do professor Denis, dá 21. Então, assim, se 3 cabeças dá 21, quanto que vale cada cabeça, então, né? O que a gente faria? 21 dividido por 3, que dá 7. Então, o que significa? Que a cabeça vale 7. O que eu faço com esse resultado? Eu posso pegar essa informação e substituir onde tem cabeça. Então, aqui na segunda linha, a gente tem cabeça, vou aumentar aqui, ó. A gente tem cabeça
mais máscara igual 17. Então, a cabeça, ela não vale 7, né, que a gente descobriu a partir dessa informação. Então, o que que eu faço? Eu substituo essa informação na outra equação. Então, o método da substituição, ele é isso. Você substitui uma informação que você tem de uma equação numa outra equação, tá? Então, esse é o método da substituição. Depois tem o método do escalonamento. Para quem assistiu às aulas do Centro de Mídias, esse foi o método que a professora ela explicou lá, tá? Então aqui tá tudo detalhado, os caminhos para fazer. Como a gente vai resolver exercício, então eu não vou ficar lendo agora, tá? Depois a gente faz no exercício. Tem também uma regra que particularmente é a que eu mais gosto, né, para sistema de 3 equações, que é a regra de Cramer, que é utilizando determinantes. Então, por isso que eu passei primeiro determinantes para vocês, porque se vocês souberem como resolver, né, como calcular determinantes, agora aqui, para poder resolver esses sistemas, vai ficar show de bola, porque você usa uma informação que você acabou de aprender para resolver outra, né? Então, a gente une as duas. Então, a regra de Cramer, a gente também vai fazer um exemplo para poder ver como que é, tá bom? E uma outra opção, né? Que daí é uma opção que só dá certo quando a gente tem uma questão com alternativas, é testar as opções de valores dados. Então, você vai lá nas alternativas e tem uma alternativa que o x é igual a 1 e o y é igual a 2. Então, eu pego essa informação e substituo lá na equação. Se der verdadeira, beleza. Se não der, eu vou para a alternativa B e eu vou testando, tá? Então, é também um jeito, né, de fazer, né? Não tem problema, mas só dá certo se eu tiver as alternativas. Se for uma questão, né, dissertativa, de resolver ali, aí não tem, né, como resolver por esse método, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou agora parar esse compartilhamento, porque eu vou compartilhar agora uma lousa digital, tá? Eu coloquei aquele primeiro exemplo que está lá no material de apoio aqui, para a gente poder resolver. Então, ó, num estacionamento há carros e motos, num total de 12 veículos. Se o total de rodas é 42, quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Então, eu vou fazer, esse daqui, ele é um sistema 2x2, porque a gente tem duas incógnitas, que são os carros e as motos, né, que eu não sei a quantidade, e eu tenho informações aqui diferenciadas. Então, eu tenho que a quantidade de motos e carros juntos é 12, e a quantidade de rodas é 42. Então, são duas informações diferentes que podem gerar duas equações diferentes, tá? Então, como que a gente pode fazer? Para não ficar x, y, a, eu vou fazer assim. Para carro, eu vou usar o C e para moto, eu vou usar o M, tá certo? Então, eu tenho, né, que carro mais moto é igual a 12. Aí eu tenho que o total de rodas é 42. O carro, ele tem quantas rodas? 4, né? Então, aqui o carro serão 4 do carro. Porque, ó, a quantidade que eu tiver de carro, se eu multiplicar por 4, né, vai dar o total de rodas de carro. Moto, eu tenho na moto 2 rodas. Então, 2 vezes a quantidade de motos. E isso vai dar para mim um total de 42 rodas, tá? Então, isso daqui que eu fiz foi ler, interpretar aqui uma situação que está escrita, né? E transformar essa situação em um sistema de equações. Em vez desse tipo de representação, eu poderia colocar os desenhos também, né? Colocar os carrinhos lá,
a quantidade de carros, né, a quantidade de motos, poderia representar por desenho também, né, para poder ficar mais interessante de resolver. Mas aqui tá numa forma escrita, a gente passou para a forma algébrica. Vamos lá. Então, eu quero, né, saber a quantidade de carro e moto. Se eu tivesse as alternativas, daria para substituir. Como eu não tenho, eu vou fazer aqui primeiro pelo método da substituição, que é então, né, substituir uma informação em outra. Tá vendo que eu tenho C mais M igual a 12? Então, eu posso isolar qualquer uma aqui das letras para poder substituir na outra. Então, aqui, o que eu posso isolar? Ou C ou o M, né? Então, eu vou escolher aqui o C. Poderia ser qualquer uma, tá? Então, aqui eu vou isolar o C. Então, vai ficar C igual a 12 menos M. Por que menos, né? Eu quero deixar o C sozinho, esse mais M que está desse lado, eu passo para lá. Então, fica menos M. Então, a quantidade de carro é igual a 12, que é o total, menos a quantidade de moto, tá? O que eu vou fazer com essa informação que eu acabei aqui de separar? Eu vou vir aqui na outra equação e substituir, tá? É o método da substituição. Então, no lugar do C, eu vou trocar por 12 menos M. Então, aqui, 4. Então, no lugar do C, eu vou trocar por isso. Então, vai ficar 12 menos M, né? Como tem duas coisas, vamos chamar de coisa, duas coisas aqui, vamos colocar um parênteses, né? Porque esse 4 ele está multiplicando, né? Então, a gente vai ter que multiplicar aqui pelos dois. Continua a copiar a equação. Então, mais 2m igual a 42, tá? Então, multiplica aqui, ó. 4 vezes 12, 48. Copio o sinal de menos. 4 vezes m, 4m. Aqui continua copiando, ó. Mais 2m igual a 42. Tá vendo que aqui eu tenho, ó, menos 4m mais 2m. Então, devo 4 e pago 2. Então, vou ficar devendo 2. Devo 2m. Esse 48, como tem um 42 lá do outro lado, então eu vou passar para lá. Tá mais 48, na hora que passa para lá, então vai ficar menos 48. Então, tenho 42 e eu vou gastar 48. O que vai acontecer, né? Então, eu vou gastar mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo 6. Então, menos 2m é igual a menos 6. Como tá negativo dos dois lados, né? A gente pode deixar tudo positivo, tá? Pode fazer isso, ó, vou deixar tudo positivo. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, m é igual a 6 dividido por 2. Então, quanto que dá 6 dividido por 2? Vai dar 3. Então, encontrei aqui a quantidade de motos. Motos eu tenho 3. Então, o que eu faço com essa informação que eu acabei de descobrir? Sei que motos eu tenho 3, eu volto aqui e no lugar, então, do M, coloco 3. Então, 12 menos 3, a gente vai ter o 9, tá? Então, eu tenho 9 carros e 3 motos, tá? Então, esse método é o método da substituição, porque a gente vai substituindo, tá? Então, como esse é um sistema de duas equações e duas incógnitas, ele acaba sendo mais rápido. Se eu tiver um sistema com 3 equações, ele vai ser um pouquinho mais demorado. Agora eu vou aqui para o próximo, porque eu vou explicar um outro método para vocês, tá? Eu vou primeiro explicar o método da regra de Cramer.
tá? A regra de Cramer é a que utiliza o determinantes, tá? Então, o que a gente faz? Lembra que aqui atrás eu montei um sistema de equações? Eu vou copiar esse sistema aqui, ó. Então, C mais M igual a 12 e 4C mais 2M igual a 42. Então, primeira coisa, para a gente poder utilizar a regra de Cramer, eu tenho que transformar isso daqui em matriz, tá? Então, quando eu não tenho nada aqui, né, no coeficiente, é como se eu tivesse um 1, né? Então, aqui é 1, aqui também não tem nada, então, deixa eu até colocar de vermelho aqui, ó, que quando não tem nada é como se tivesse 1, né? E aqui também. Então, 1 e 1. Aí, aqui embaixo, né, eu tenho 4 e 2. 4 e 2. Então, aqui essa é a matriz dos coeficientes, tá? E aqui eu tenho uma matriz que é a matriz dos termos independentes, né? Lembra dos nomes lá que eu falei no começo da aula. Então, como que a gente faz para resolver um sistema usando determinantes? Quando eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, então significa que eu vou ter que calcular 3 determinantes. Então, é sempre um número a mais, tá? Eu vou ter 3 matrizes para calcular 3 determinantes. Tem uma matriz que vai ser chamada de D. Essa matriz D é a própria matriz aqui, ó, dos coeficientes, tá? Então, é a matriz 1, 1, 4, 2, tá? Eu tenho uma outra matriz que é chamada de dx. Essa matriz dx, ela é o seguinte. Aqui nessa matriz dos coeficientes, o primeiro não é x e o segundo é y. Então, onde é o lugar do x aqui, né? A gente troca tudo isso pelos termos independentes, tá? Então, eu vou trocar o 1 e o 4 por 12 e 42. Então, eu venho aqui, ó, no lugar do 1 e do 4, eu coloco 12, 42 e o resto aqui copia igual, 1 e 2. Então, eu vou calcular o determinante. E o outro, né, a outra matriz é a matriz dy, né? Adivinha só, se aqui eu troquei, era dx, eu troquei o x pelos termos independentes, aqui vai ser, né, no lugar do y. Então, no lugar do y, eu vou trocar pelos termos independentes, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, na primeira coluna, mantém 1 e 4. E na segunda coluna, a gente vai colocar 12 e 42, tá? Então, para resolver esse determinante, quando é 2 por 2, lembra como faz? A gente faz assim, né? A diagonal principal multiplica, então 1 vezes 2 dá 2. E a diagonal secundária multiplica. 4 vezes 1 dá 4. Aí eu faço o quê? 1 menos o outro. Então, 2 menos 4, a gente vai ter menos 2. Então, o determinante D aqui, da matriz D, ele deu menos 2. Vamos dar continuidade. Agora eu vou fazer aqui do determinante dx. Então, diagonal principal. Então, 12 vezes 2 vai dar 24. Aí, aqui a diagonal secundária. 1 vezes 42, que dá 42. Né? Lembra de fazer a diagonal principal menos a secundária. 24 menos 42, a gente vai ter 18. Só que como eu vou gastar mais do que eu tenho, então eu vou ficar devendo 18. Beleza?
Agora aqui no DY, vamos calcular o determinante. Então, diagonal principal, então 1 vezes 42 dá 42. Diagonal secundária, 4 vezes 12, 48. Aí faz um menos o outro, tenho 42. Vou gastar 48, vou ficar devendo 6. Então, o que eu vou fazer com esses valores agora, né? Eu tenho que achar o valor de x e o valor de y. Veja só o que vai acontecer. Para encontrar o valor de x, a gente vai fazer o dx dividido por d. E para encontrar o valor de y, eu vou fazer o dy dividido por d. Então, o x vai ser, né? Eu vou fazer aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. O x, ele é dx dividido por d. Quanto que é o dx? O dx, ele é menos 18, né? E o d, ele é menos 2. Então, quanto que vai dar? 18 dividido por 2 dá 9. Menos com menos fica mais. Então, o x aqui que eu coloquei, ele vale 9, tá? E aqui, ó, pro azulzinho, que é o y, quem que vai ser o y, então? O y, ele vai ser dy dividido por d. O dy deu menos 6 e o d deu menos 2. Então, na hora de dividir, 6 dividido por 2 dá 3. E menos com menos fica mais. Então, aqui a gente achou que o y vale 3. Tudo bem que eu coloquei x e y, né? Mas, na verdade, o que é? É C e M, tá? Eu acabei colocando aqui no começo, aí eu deixei, né, para não parar a explicação. Mas o x aqui, na verdade, ele é a quantidade de carros e o y é a quantidade de motos. Então, eu tenho 9 carros e 3 motos, tá? Então, é um outro método de resolução. Então, a gente tinha aqui, ó, por substituição, e a gente tem aqui pela regra de Cramer, que é utilizando determinantes, tá? Eu achei que ia dar tempo de fazer tudo, né? Mas não dá, né, gente? Mas eu tenho outra aula, vou gravar outra aula explicando melhorzinho para vocês, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui, ó, o que eu já deixei pronto, né? Se a gente tiver as alternativas, é só ir substituindo nas alternativas, tá? Então, que nem 10 carros, se a alternativa for 10 carros e 2 motos. Então, você substitui lá nas equações para ver se vai dar certo, tá bom? Só vou mostrar aqui que eu resolvi, eu já tinha deixado pronto, né? Então, esse é o método da substituição, que é o primeiro que eu fiz lá. Eu isolei, né, o C e substituí na outra. Aí encontrei que motos são 3 e carros são 9, tá? Se a gente fizer pelo método do escalonamento, que é o que foi explicado na aula do Centro de Mídias, esse método do escalonamento tem que prestar muita atenção, porque a gente vai fazendo operações, né, com as linhas da matriz. Também dá certo de resolver. Quando é uma matriz 2 por 2, ele fica bem rapidinho para resolver. Agora, quando é 3 por 3, ele é um pouquinho mais extenso, tá? Junto no material do roteiro de estudos, eu deixei o link da aula do Centro de Mídias, que ela explicou como resolve o sistema pelo método do escalonamento. Então, vamos ver. Ó, esse daqui é o método da regra de Cramer, que é o que eu acabei de fazer usando determinantes, tá? Então, tem aqui também. Esse material aqui, dessa lousa digital, dá para converter em PDF, então depois eu vou disponibilizar para vocês essas resoluções também, tá? Continuando aqui, ó. Se eu tiver as alternativas, então o que eu faço para resolver, né? Eu substituo o valor da alternativa para ver se vai dar certo. Então, aqui, né? Carro mais moto tem que dar 12. Então, aqui, ó, 10 e 2, opa, deu certo.
mas eu tenho que ver a segunda informação, que é a das rodas, né? Então, na hora que eu troco lá, então o carro tem 4 rodas, então 10 vezes 4 dá 40. A moto tem 2 rodas, 2 vezes 2 dá 4. Somando aqui dá 44, mas tinha que dar 42. Então, a alternativa A não é a correta. Então, você vai testando as alternativas. Também dá super certo, tá? Fazer testando as alternativas. O legal do sistema de equações é que ele dá essa abertura para você escolher o método que você quiser, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta em relação a esses métodos que eu passei para vocês? Se vocês quiserem perguntar ou escreve a pergunta no chat, eu leio para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não? Pessoal, alguma pergunta? Sora, Oi. eu queria saber se na hora que você for aí passar a atividade, você vai pedir algum método ou a gente pode escolher? Pode escolher. Vou deixar em aberto, porque qualquer método dá certo, né, de resolver. Depois vocês vão ver o outro vídeo que eu tô terminando de editar, né, para poder postar. Sim, hoje, né, já deu para perceber que qualquer método você vai chegar no resultado correto. Então, vê se você estiver resolvendo por um e você se perder, né, ali no caminho, usa outro método, fica à vontade para escolher, tá? Que qualquer um dá certo, tá bom? Então, eu vou deixar em aberto para vocês. A não ser, claro, se tiver algum exercício que ele pede, ó, resolva utilizando esse método, aí você vai ter que utilizar, né, aquele. Mas, por exemplo, na prova do AP, né? Que vem a prova do governo. Essa prova, ele normalmente deixa em aberto para vocês escolherem, tá bom? Mais alguma pergunta? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Então, ó, vou continuar, só vou mostrar quando for 3x3, mas daí o de 3x3 tá no vídeo, tá bom? No outro vídeo. Eu só vou mostrar quando for 3x3 como é que fica, tá? Para vocês só verem. Então, quando for 3x3, eu coloquei aqui um outro exemplo. Esse exemplo é da apostila mesmo, é a atividade 27. Então, ele fala: um funcionário recém-contratado por uma empresa recebeu em mãos a seguinte tabela, contendo as quantidades de 3 tipos de produtos, A, B e C, recebidos ou devolvidos em 3 lojas da empresa, acompanhadas dos respectivos valores que cada loja deveria remeter à matriz pela transação. Então, tem ó, as lojas, os tipos de produto e o valor da transação em R$ 1.000, tá? Então, ajude o funcionário a calcular o valor unitário de cada tipo de produto. Então, aqui, por exemplo, né? 3 produtos A mais 4 produtos B menos 1 produto C deu R$ 8.000. Então, se eu souber quanto vale cada um desses produtos, né, e substituir aqui, vai dar 8.000, tá? Então, qual que é a ideia aqui para resolver? Você pode resolver por qualquer método que você quiser. Então, aqui eu tenho, coloquei aqui na frente, se for resolver por substituição, por exemplo, né? Como que ficaria? Então, primeiro eu monto o sistema de equações a partir das informações. Repara ó, que aqui tem 3, 4 e 1. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem 3, 4 e 1. Aí aqui fica, ó, 3, 4 e 1. 4, 5 e menos 2. Ó, 4, 5 e menos 2. Menos 1, 2 e 3. Então, aqui é menos 1, 2 e 3. Que é quando é 1 aqui, não precisa colocar, né? E o total aqui, que são os termos independentes, 8, 20 e 6. Então, ó, 8, 26, tá? Só que o método da substituição
para equações, né, sistemas 3x3, ele vai ter alguns caminhos a mais, porque a gente tem que ir, né, substituindo de uma para outra, né, e vai voltando, tá? Mas depois no vídeo vocês vão ver certinho isso. Então, dá para resolver pelo método da substituição. Dá para resolver por determinantes também, né? Lembrando que o determinante de matriz 3x3, a gente usa essa regrinha aqui, ó, que é chamada de regra de Sarros, tá? Que é copiar as duas primeiras colunas na frente e vai fazendo, né? O diagonal principal, depois diagonal principal e vai voltando, tá? Como eu tinha explicado na aula anterior. E claro, tem que resolver. Se aqui é um sistema 3x3, então eu vou ter quantos determinantes para calcular? 4, tá? Sempre é um a mais. Então, vocês fiquem à vontade para resolver. O legal de utilizar determinante é que tem alguns sistemas que aqui, ó, é zero, né? Em algum lugar aqui é zero. Vocês sabem, quando tem um zero para multiplicar, facilita, porque daí ali vai dar zero, tá? Então, quando tem zero, é bem mais fácil utilizar determinantes para resolver o sistema, tá bom? Pessoal, então, ó, já só falta um minutinho. Se vocês tiverem perguntas depois na hora de resolver os exercícios,